E para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Amado Pai, nós pedimos neste momento auxílio do alto. Que os bons espíritos possam nos inspirar, nós que somos gratos a todos os recursos que encontramos nesta casa, a tudo que recebemos dos trabalhadores encarnados e desencarnados. Nós que somos, Senhor, muito agradecidos por tudo que temos em nossas vidas. Que eu possa contar com o apoio do mentor em mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema: a prece torna o homem melhor. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. O que quer que seja que pedir na prece, creia que obterá e será concedido. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, nós encontramos informações de que todos os seres, sejam eles encarnados ou desencarnados, eles estão unidos, eles estão envolvidos no fluido universal. Fluido universal que preenche todo o espaço. Este fluido, ele é impulsionado pela vontade, é o veículo do pensamento. Quando nós pensamos num ser, seja ele deste plano ou de outro, da terra ou do espaço, quando nós pensamos nele, nós formamos uma corrente fluídica que pode transmitir o nosso pensamento. E é por isso que a nossa prece é ouvida pelos espíritos. Desta mesma maneira, através do pensamento, os espíritos podem se comunicar. Da mesma forma, os espíritos nos transmitem seus bons pensamentos, as suas inspirações. E também desta forma nós podemos explicar a transmissão de pensamento que acontece entre os encarnados. Quando, pela prece, nós recebemos os bons espíritos, nós os atraímos, nós conseguimos receber então as boas resoluções para o nosso dia a dia. Nós temos uma força moral. Adquirindo esta força moral, nós podemos vencer as nossas dificuldades e retornar para o caminho reto quando dele nos afastamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Kardec nos informa que nós podemos pedir a Deus por benefícios terrenos, quando sejam úteis, quando sejam sérios. Mas, por muitas vezes, nós não conseguimos enxergar o lado mal daquilo que nós pedimos. Deus, que vê todas as coisas e quer apenas o nosso bem, pode se recusar a nos entregar aquele benefício que estamos solicitando. Como o pai que recusa ao filho alguma coisa que pode prejudicá-lo. Mas o benefício que foi recusado para nós, ele então é uma privação que foi imposta, como prova ou como expiação. A recompensa será proporcional à resignação com que suportamos tudo isso. No Livro dos Espíritos, questão 661, as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz, no capítulo 1, nos explica que cada prece se caracteriza por determinado potencial de frequência. E explica que nós estamos envolvidos por inteligências que podem sintonizar com o nosso apelo. Então, estes seres invisíveis podem sintonizar o nosso apelo como estações receptoras. Ele ainda fala que todos os nossos anseios, os nossos desejos,
tudo isso movimenta energias para o bem ou para o mal. Nós devemos analisar cuidadosamente tudo o que nós pensamos, sentimos e fazemos, porque isso pode modificar todo o ambiente ao nosso redor. Todas estas energias devem ser cuidadosamente elaboradas por nós em qualquer situação ou problema. Ele ainda explica que o nosso pensamento será dirigido diante de nós e atrairá e formará as realizações às quais nos propomos atingir. Erasmo diz: cuidado com o que você deseja. E André Luiz explica que a vida responde segundo as nossas solicitações. Se nós pensarmos com fervor, é o mesmo que fazermos uma prece, e nós podemos atrair isso que estamos desejando. No livro também de André Luiz, Os Mensageiros, no capítulo 25, ele explica para nós que não existe prece sem resposta e que a oração não é apenas uma súplica, é uma comunhão entre o Criador e a criatura. É o mais poderoso influxo magnético que nós conhecemos. Ele fala que quando nós nos colocamos nesta atitude mental da prece, nós realizamos uma ligação, nós estabelecemos um laço de correspondência com o além. E ainda nos informa que as preces que têm atitude no bem, elas se encaminham ao bem no sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior. Toda prece impessoal, dirigida às forças supremas do bem, receberão respostas diretas em nome de Deus. No livro Depois da Morte, Leon Denis, no capítulo 51, nos questiona: nas horas de abatimento, aflição, desespero, quem nunca encontrou na prece a calma e o conforto? Quando você se expõe para Deus, você expõe as suas angústias, as suas imperfeições, suas incertezas, você clama por socorro, apoio, indulgência. E no fundo da sua consciência você ouve uma voz que te restaura as energias, é uma voz que te traz coragem, submissão, mas também resignação e esperança. Ele nos explica que existem várias formas de orar, e ela varia segundo a necessidade e o estado do espírito. Pode ser desde um apelo simples até um olhar erguido para o céu. Não existe hora para orar, mas é conveniente elevarmos o nosso coração a Deus no começo e no fim do dia. Mas, se você não estiver motivado, não ore. É preferível não fazer nada do que orar apenas com os lábios. A prece pelos infelizes, ela, quando é realizada com compaixão e amor, é uma das mais poderosas formas de caridade. Todos podem fazer. É uma forma onde todos nós podemos reduzir o tempo de perturbação depois da morte. Nós podemos facilitar o desprendimento das almas
E de que forma? A partir dos nossos pensamentos, com lembranças afetuosas e benevolentes. Desta forma, o torpor passa e o espírito se reconhece nesta nova jornada no mundo espiritual. Lembremos então que todas as formas de desencarne, e recentemente uma amiga querida me disse que o tio havia desencarnado por meio de um suicídio. Então, isso serve para todos aqueles que perderam entes queridos. Nós devemos orar, mas nos lembrarmos deles da melhor forma que pudermos, cheios de vida, cheios de saúde, com alegria, contentamento, cheios de paz. Isso auxilia nesta nova retomada. A oração por parentes e também por enfermos, quando é feita com sentimentos sinceros, com fé ardente, produz efeitos salutares. Nós nos lembramos de um trecho, Atos 12, versículo 12. Reuni-vos para orar. A prece em grupo forma um feixe de pensamentos, capaz de formar uma força adequada para abalar as massas fluídicas, produzindo importantes eflúvios. No Livro dos Espíritos, questão 660, o tema da nossa palestra. A prece torna o homem melhor? Sim, quando a prece é feita com fervor e confiança, o homem adquire uma força capaz de resistir contra o mal. E Deus envia os bons espíritos que podem assisti-lo. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Kardec nos informa que se nós pudéssemos perceber todos os benefícios que nós recebemos diariamente, sem pedir, nós ficaríamos admirados. Mas o orgulhoso, ele atribui aos próprios méritos tudo de bom que ele conquista. O incrédulo, ele atribui ao acaso. Já o homem de fé, ele rende graças a Deus e aos bons espíritos, tudo de bom que ele consegue colher nesta vida. E este testemunho natural daquela pessoa que atribui tudo de bom a Deus é simplesmente um ato de reconhecimento e de humildade que atrai a simpatia dos bons espíritos. Nós devemos ter olhos para ver todas as coisas que nós recebemos diariamente e agradecer por elas com a nossa prece. Então, desde o momento onde despertamos, conseguindo sair da cama, vendo o sol, a luz do dia, e tendo a oportunidade de mais um dia para exercer os seus deveres, realizar os seus compromissos, tendo perto de você as pessoas que você gosta, ou mesmo os desafetos, os quais você deve reparar alguma situação importante. Sempre numa atitude de agradecimento com humildade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, nas grandes calamidades que a caridade se manifesta, e nós podemos ver atos generosos que conseguem restaurar os desastres. E perto dos desastres gerais, existem os desastres particulares, os quais nós devemos estar atentos.
porque são males discretos e ocultos que apenas a verdadeira generosidade é capaz de ajudar sem esperar pedir a assistência. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Erasmo, quando me pediu para trazer este tema hoje, disse que nós precisamos pensar nas mentes de todos. A calamidade para nós é a pandemia, que se instalou para o mundo inteiro. Todos nós sofremos. Nós que ficamos em casa, sofremos muitas vezes com medo, com desespero. Outros partiram, desencarnaram, sofreram e ainda estão sofrendo no mundo espiritual. Tantos outros adoeceram e têm resquícios dos males que ocasionaram em seu corpo físico. Com tudo isso, o que nós devemos fazer? Como nós poderemos contribuir para que a paz reine, para que tudo transcorra de forma mais harmoniosa, para que todos nós possamos retornar às nossas vidas, mesmo os que já partiram? Então Erasmo diz, é um momento de prece. Preces em grupo, preces em larga escala, é um momento de prece. Não preces queixosas, mas preces onde nós podemos, com compaixão, com amor, emitir os nossos melhores sentimentos pelos desencarnados, por todos que ainda estão doentes, por nós mesmos, para que possamos atrair para nós os bons espíritos, recebendo confiança, coragem, esperança. É a melhor maneira de participarmos do momento atual, mas Erasmo pede, não se esqueça de dizer sobre a caridade e a generosidade. Nós mencionamos os desastres particulares. Pensem, meus irmãos, muitas vezes um vizinho que não tem o arroz para o jantar. Estejamos atentos e de repente, ali na sua fruteira, tem algumas bananas já bem maduras. Entregue àquele seu irmão que mora ao lado. Existem várias e várias maneiras de auxiliarmos sem esperar que eles peçam ajuda. Eu agradeço pela oportunidade que me foi concedida. Por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, amado Pai, por esta oportunidade, onde estamos todos unidos em seu nome. Que os bons espíritos possam nos inspirar cada vez mais, que estejamos atentos a eles e que sejamos fiéis trabalhadores do Senhor, um instrumento de Ti diante dos nossos irmãos necessitados. Senhor, nos encha de paz, de fé e de amor. Eu agradeço a Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus.